O Real Madrid é um time que sempre ficou conhecido, sempre ficou marcado por ter grandes jogadores na sua história. Não à toa, muitos jogadores que já foram melhores do mundo, jogadores que foram multicampeões, vestiram a camisa merengue. Só que, apesar de tudo isso, o Real Madrid é um time que ao mesmo tempo está mostrando que não sabe lidar com despedidas de ídolos. Então nesse vídeo aqui, quero mostrar para vocês 5 jogadores que foram desrespeitados nas suas saídas do Real Madrid. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner. Se você curte notícias, curiosidades, análises, você está no lugar certo. Então, nessa terça-feira, já te convido a se inscrever no canal para todo dia receber vídeo novo. Deixa o seu like, compartilha, comenta e depois me segue também no meu Instagram, que está aparecendo aqui em cima. Então agora sim, após a vinheta do Curiosidades do Futebol, mostro para vocês ídolos que já foram desrespeitados no Real Madrid. Então, pode soltar a vinheta. O primeiro nome aqui da nossa lista vai ser do ex-goleiro espanhol Iker Casillas, que tanto no Real Madrid quanto na seleção espanhola sempre foi conhecido por ser uma liderança, um cara importante, um capitão. Então ele sempre teve essa característica, sempre teve esse perfil. E assim, tanto no Real quanto na Espanha, sempre foi um cara muito vencedor. Tanto que no Real Madrid ele conquistou 18 títulos, sendo que 3 desses foram de Liga dos Campeões, e na Espanha conquistou Eurocopa, Copa do Mundo. Então é um cara que tem um currículo muito vasto, muito vitorioso. Só que no Real Madrid, em determinado momento, apesar dele ser um cara muito respeitado, esse respeito parece que deixou de existir. Por volta da temporada 2013-2014, o Casillas, até por conta da idade, começou a falhar com um pouco mais de frequência. E isso acabou pesando para que o técnico então, que era o italiano Carlo Ancelotti, acabasse trocando ele por outro goleiro. O Casillas foi para a reserva e o titular passou a ser o Diego Lopes. Então o Casillas começou naturalmente a ter uma queda técnica tanto no Real quanto na seleção. Tanto que na Copa de 2014 ele vai muito mal com toda a seleção espanhola, principalmente naquele jogo em que a Espanha leva de 5-1 da Holanda. Então ele virou reserva no Real Madrid, passou a ser menos aproveitado, e quando ele jogava e falhava, até a torcida do Real Madrid começou a pegar muito no pé dele. Só que aí então chegou a temporada 2014. Ele veio de uma Copa do Mundo muito em baixa e o Real Madrid aproveitou para contratar um outro goleiro, que no caso era o costarriquenho Keylor Navas, que tinha sido um destaque positivo daquela Copa do Mundo. Surgiu muito bem. Então o Real Madrid, que já tinha o Diego Lopes e o Casillas, foi lá, contratou o Navas e aproveitou a oportunidade em 2015 para então se desfazer do Casillas. Um cara vitorioso do clube, que não vinha mais tendo sequência, até porque o Navas chegou e assumiu a titularidade muito bem. Então o Casillas em 2015 acabou deixando o Real Madrid. Só que, se ele já não vinha sendo tão aproveitado, o pior de tudo, a falta de respeito total do Real Madrid com ele, veio na sua despedida. Porque não foi feito um jogo de despedida, uma homenagem, nada disso. Tudo que o Casillas teve para se despedir no Real Madrid foi uma mera coletiva de imprensa, onde ele se mostrou muito magoado, muito emocionado. Vou até colocar um trechinho aí para vocês, em que ele tenta falar e acaba chorando. Só que se engana quem pensa que a falta de respeito do Real Madrid com seus goleiros parou em Casillas. Não. O substituto dele, como eu disse, que foi o costarriquenho Keylor Navas, acabou passando por uma situação também bem desagradável. O Navas, como eu disse, chegou em 2014, assumiu a titularidade e mandou muito bem. Sempre se mostrou um goleiro seguro, com defesas importantes em momentos decisivos, e não à toa, ele acabou conquistando 3 vezes a Liga dos Campeões. Naquele time que tinha o Cristiano, o Bale, o Benzema, ele era talvez a peça menos midiática, mas era sim muito importante. Só que a gente sabe, o Real Madrid é um time que demanda muita mídia, o Florentino Pérez gosta desse rótulo de galácticos, e em determinado momento o que ele fez? Acabou trocando de goleiro. O que ele fez? Ele foi atrás de outro goleiro no mercado, que no caso foi o belga Courtois, que é titular até hoje, e sem necessidade alguma, porque o Navas vinha atravessando um grande momento. Então em 2018 o Real Madrid foi lá e anunciou a contratação do Courtois. Ele chegou logo de cara e mesmo com o Navas sendo tricampeão da Champions, ele assumiu a titularidade. Passou uma temporada na reserva e depois foi negociado como se fosse nada com o PSG. E o mais incrível de tudo, o Navas saiu e o Courtois logo nas suas 2 primeiras temporadas não foi bem. Então algumas pessoas da imprensa começaram a criticar essa escolha de contratar o Courtois e deixar o Navas ir embora para o PSG. E vale lembrar que desde que o Navas foi para o PSG, o desempenho dele só vem crescendo.
O time francês chegou a uma final de Champions e a uma semifinal, com o Navas sendo absolutamente decisivo. Então é outro cara que construiu uma história maravilhosa no clube e acabou saindo pela porta dos fundos. Agora a gente vai falar de dois zagueiros que passaram pela mesma situação e, por coincidência, com a mesma idade. Quero falar primeiro do caso mais antigo, que é do espanhol Fernando Hierro. O Hierro é um cara que jogou no Real Madrid de 1989 até 2003. Sempre foi uma liderança, um capitão, uma peça importante não só do Real Madrid, mas também da seleção espanhola. Era um zagueiro considerado muito clássico, um cara de muita qualidade. Só que em 2013 o contrato do Hierro com o Real Madrid estava acabando, estava chegando ao fim. Ele queria renovar, mesmo que fosse por mais uma temporada, só que então chegou ao clube o presidente Florentino Pérez. E ele chegou com uma ideia de reformular tudo, trazer novos jogadores, e nisso o Hierro acabou sendo desrespeitado. Toda a história que ele construiu no clube, inclusive com 3 conquistas de Champions, foi deixada de lado. E então o Florentino Pérez resolveu não renovar o contrato do Hierro. E uma das coisas que a imprensa espanhola sempre cita, que pesou para que o Hierro não renovasse com o Real Madrid, foi justamente que ele não tinha uma boa relação com a nova presidência, com os novos diretores, e por isso ele acabou indo embora. E aí o caso mais recente, que inclusive me motivou a fazer esse vídeo, é o caso do Sérgio Ramos. Um cara que foi 4 vezes campeão da Champions, fazendo gols decisivos, sendo capitão, o cara era basicamente a alma da equipe. Só que ele estava agora, recentemente, no último ano de contrato, queria renovar por mais 2 e até aceitava reduzir o salário. Só que o Real Madrid, o Florentino Pérez, só queria dar mais 1 ano. No fim, ele até aceitou esse 1 ano. Só que quando ele aceitou, o Real Madrid simplesmente removeu a oferta de renovação. Então o Sérgio Ramos também acabou tendo uma despedida bem triste nos mesmos moldes do Casillas. Não teve jogo de despedida, não teve homenagem. O que teve foi uma despedida dele, dizendo que é muito orgulhoso de ter feito parte da história do Real Madrid e também se emocionando bastante. Vou colocar também um trechinho para vocês. É um cara que, mesmo aos 35 anos, assim como o Hierro naquela época, hoje o Sérgio Ramos ainda está muito bem fisicamente, está ainda entre os melhores do mundo, só que o Florentino Pérez, o Real Madrid, não deu mais uma chance. E o último nome dessa lista é um caso que veio à tona um pouco depois de sua saída do clube, que no caso é a situação do Cristiano Ronaldo. O Cristiano acabou deixando o Real Madrid em 2018, logo após o time conquistar a 3ª Liga dos Campeões seguida, aquela em cima do Liverpool. O CR7 logo após a final já tinha um discurso meio de despedida, então já vinham rolando coisas nos bastidores que as pessoas ainda não sabiam a respeito do futuro do craque português, que é o maior artilheiro da história do clube, tem diversos recordes no seu nome e, pelo Real, ele acabou fazendo o time, como eu disse, conquistar 4 Champions, junto com o Sérgio Ramos, e ele também foi artilheiro de várias edições da Champions, várias vezes melhor do mundo, então é difícil você pensar em Real Madrid e recentemente não pensar em Cristiano Ronaldo. O que aconteceu então para ele deixar o clube onde ele tinha tanta história e tanto respeito? O Cristiano queria renovar o seu contrato com o Real Madrid e aumentar o seu salário, o que é normal para um jogador do nível do Cristiano, do Messi. Eles sempre querem novos contratos e que sejam pagos de uma maneira cada vez melhor, natural pelo resultado que eles trazem dentro de campo. Só que naquela oportunidade, o Real Madrid pensava em fazer dinheiro com o Cristiano, que no caso era o quê? Uma venda e ao mesmo tempo se livrar do salário dele. Então foi isso que o Florentino Pérez fez. Não quis dar um aumento salarial para ele, tanto que a relação entre Cristiano e Florentino hoje é estremecida. Não quis dar um aumento salarial para ele, não quis renovar e por isso acabou negociando ele por 100 milhões de euros com a equipe da Juventus. Como despedida, o que o Cristiano teve? Simplesmente uma carta que ele mesmo fez e publicou no site oficial do clube. Não teve jogo de despedida, não teve homenagem e é muito pouco, convenhamos, baseado em tudo que o Cristiano Ronaldo fez dentro do Real Madrid. Ele, o Sérgio Ramos, o Casillas, esse tipo de jogador merece muito mais quando o assunto é uma despedida, uma saída do clube. Eu acho que uma saída tem que ser de uma maneira mais honrosa. Pelo menos é assim que eu enxergo. E podem acreditar que não são só esses 5 casos de ídolos que foram rejeitados, foram desrespeitados pelo Real Madrid. Além desses casos que eu citei, tem outros jogadores que, se vocês gostarem desse vídeo aqui e deixarem bastante like, eu posso fazer uma parte 2 com outros nomes que com certeza vão te surpreender. Quero contar agora com a sua opinião aqui nos comentários desses 5 casos que eu falei: Casillas, Hierro, Sérgio Ramos, Navas e Cristiano Ronaldo. Qual foi o caso que te deixou mais triste? Qual foi o jogador mais injustiçado? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Então, bom pessoal, esse foi só o primeiro vídeo do dia dessa terça-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar
e depois me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui em cima, tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!